Dicionário Vini, a partir da letra I, começa com a palavra ídolo. No hebraico essa palavra é terafim, né? Parece até serafim, né? Terafim, ídolo do lar, máscara cultual, símbolo divino. Esta palavra é um estrangeirismo do hitita Urriano Tarpis, o qual no semítico ocidental assume a forma básica Tarpi. Seu significado básico é espírito ou demônio. O hebraico bíblico atesta esta palavra 15 vezes. O termo terafim aparece pela primeira vez em Gênesis 31:19. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos, deuses domésticos que seu pai tinha. A lei urriana deste período reconhecia os ídolos do lar como ações para a sucessão e bens da família. Isso torna esses terafim possivelmente plural de majestade, como é Elohim, quando usado para se referir a falsos deuses. Reis 11:5. Extremamente importantes para Labão em todos os sentidos. Em 1 Samuel 19:13, lemos que Mical tomou os terafim, aqui plural de majestade, e os deitou na cama, e pôs uma colcha de pelo de cabra como cabeça, e os cobriu com mantas, tradução do autor. Devido a 1 Samuel 19:11, onde se diz que eles estavam nos aposentos particulares de Davi, supor que esse terafim era um ídolo do lar é difícil, embora não impossível. Alguns estudiosos sugerem que esta fosse uma máscara cultual usada na adoração a Deus. Qualquer uma das sugestões anteriores é o possível significado da palavra no incidente de Mica, registrado em Juízes 17:18. Observe em Juízes 17:5: E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que fosse por sacerdote. Em Juízes 18:14, terafim parece ser distinto de ídolos. Naquelas casas há um éfode e terafins, e uma imagem de escultura e uma de fundição. Os versículos que se seguem indicam que a imagem de escultura e a imagem de fundição podem ser a mesma coisa. Juízes 18:17 usa todas as 4 palavras ao descrever o que os danitas roubaram. Juízes 18:20 omite imagem de fundição. E Juízes 18:31 relata que só a imagem de escultura foi estabelecida. Os versículos que seguem indicam que a imagem de escultura e a imagem de fundição podem ser a mesma coisa. Usa todas as 4 palavras para descrever o que os danitas roubaram. Juízes 18:20 omite imagem de fundição. E Juízes 18:31 relata que só a imagem de escultura foi estabelecida para adoração. Sabemos que o éfode era uma peça especial do vestuário sacerdotal. Será que terafim era uma máscara cultual ou algum outro símbolo da presença divina? Assim, terafim pode significar ídolo, máscara cultual ou talvez um símbolo da presença divina. Em todo caso, o artigo está associado com a adoração pagã e talvez com a adoração de Deus. Elio, ídolo
deuses, nada vaidade. As 20 ocorrências deste substantivo estão no Código Legal de Israel e nos escritos proféticos, sobretudo em Isaías. Os cognatos desta palavra aparecem no acadiano, siríaco e árabe. Esta palavra desdenhosa significa ídolo ou falso deus. A primeira ocorrência de Eliú se dá em Levíticos 19:4. Não nos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Em Levíticos 26:1, os Elilim são o que Israel é proibido de fazer. Não fareis para vós ídolos. A ironia disto é não só mordaz com respeito ao significado habitual desta palavra, mas também por causa de sua semelhança com a palavra habitual para se referir a Deus. Elohim, Salmos 95:5, porque todos os deuses Elohim dos povos são ídolos, Elilim, e 1 Crônicas 16:26. Segundo, esta palavra significa nada ou vaidade. A ARC, versão de 1995, traduz 1 Crônicas 16:26. Assim, porque todos os deuses das nações são vaidade, nada, vaidades, entre parênteses, nada. Não são nada, né? Esta acepção aparece claramente em Jó 13:4. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos, que não valem nada, médicos de vaidade. Jeremias diz a Israel que seus profetas profetizam visão falsa e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração. Jeremias 14:14. Gilulim, ídolos. Das 48 ocorrências desta palavra, todos menos 9 ocorrem em Ezequiel. Esta palavra, que se refere a ídolos, é uma palavra desdenhosa e originalmente tem o significado de pelotas de esterco. E destruirei os vossos altos, e destruirei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses, e a minha alma se enfadará de vós. Levítico 26:30. Esta e outras palavras que aludem a ídolos mostram o horror e desprezo que os escritores bíblicos sentiam por eles. Em passagens como Isaías 66:3, a palavra para aludir a ídolo Aven significa misterioso ou maldade. Jeremias 50:38 evidencia a palavra Emim, que quer dizer susto ou horror. A palavra Eliú refere-se a ídolo em Levíticos 19:4, significa nada ou fraco. 1 Reis 15:13 usa a palavra hebraica Mipleset, significando coisa horrível, uma causa para tremer. Uma raiz que significa fazer uma imagem ou amoldar algo, SB, homônimo da raiz que quer dizer aflição e pesar. É usada em várias passagens. 1 Samuel 31:9. Impelir, nada. Impelir, afastar, empurrar, mover. Esta palavra é encontrada principalmente no hebraico bíblico, embora no hebraico recente seja usada no sentido de iludir. O termo nada ocorre cerca de 50 vezes no Antigo Testamento, e seu primeiro uso está na forma passiva. Não levantes os teus olhos aos céus, seja impelido a que te inclines perante eles. Deuteronômios 4:19. A implicação parece ser que o ímpeto ou afastamento interior, como também uma força externa, estavam envolvidos na tendência potencial de Israel à idolatria. O verbo nadar expressa a ideia de ser espalhado no exílio, como em Jeremias 40:12. Tornaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados. Jó reclamou que qualquer recurso que ele outrora possuíra já não existia, porque foram afastados de mim os meus recursos. Jó 6:12. Os maus pastores, os líderes, não lideravam, mas antes dispersavam e afugentavam Israel. Jeremias 23:2. Os inimigos de um homem bom tramam como homem de derribar da sua excelência. Salmo 62:4.
Os inimigos de um homem bom tramam como o hão de derribar de sua excelência. Salmos 62:4. Ímpio, a outra palavra é ímpio. Ímpio, a palavra hebraica para ímpio é racha. Ímpio, injusto, culpado. O substantivo racha só ocorre no hebraico e no aramaico recente. O termo ocorre em torno de 260 vezes como substantivo ou adjetivo e em especial na literatura poética do Antigo Testamento. É raro no Pentateuco e nos livros históricos, sua frequência aumenta nos livros proféticos. O significado exato de racha está no conceito de mal ou estando no mal. É um termo legal. A pessoa que pecou contra a lei é culpada. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Provérbios 28:4. Quando na história de Israel a justiça não prevalecia, o culpado era absolvido. Quando o ímpio domina, o povo suspira. Provérbios 29:2. 2 Crônicas 6:23. O termo racha também denota a categoria de pessoas que causaram danos, ainda estão vivendo em pecado e têm a intenção de continuar no mal. Este é o significado mais geral da palavra. O primeiro salmo exorta o justo a não imitar as ações e comportamento dos ímpios maus. O ímpio não busca a Deus, Salmo 10:4. Ele o desafia, Salmos 10:13. Segundo o seu estilo de vida, o ímpio ama a violência, Salmos 11:5. Oprime o justo, Salmo 17:9. Não paga as dívidas, Salmos 37:21. E põe uma armadilha para apanhar o justo, Salmo 119:110. O Salmo 37 dá uma descrição vívida dos atos do ímpio e também do julgamento de Deus sobre eles. Enfrentando a terrível força dos ímpios, o justo orou pela libertação de Deus e por seu julgamento sobre eles. Este tema do julgamento já foi antecipado no Salmos 1:6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A expectativa dos justos inclui o julgamento de Deus sobre os ímpios nesta vida, a fim de que eles sejam envergonhados. Salmos 31:17. Vencidos pelos problemas, Salmos 32:10. Caiam em suas próprias tramas, Salmos 141:10. Tenham uma morte prematura, Provérbios 10:27. E nunca mais sejam lembrados, Provérbios 10:7. Espera-se que na hora da morte haja grande brado, no bem dos justos exalta a cidade e perecendo os ímpios a júbilo, Provérbios 11:10. O julgamento sobre os ímpios é tema particularmente forte em Provérbios, onde os autores contrastam as vantagens da sabedoria e da justiça com as desvantagens dos ímpios, Provérbios 2:22. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os eleivosos serão dela exterminados. Em Jó, outro tema acha expressão, porque os ímpios não são cortados, porque razão vivem os ímpios envelhecem e ainda se esforçam em poder. Jó 21:7. Não há resposta clara para esta pergunta no Antigo Testamento. Malaquias prediz novos tempos nos quais a distinção do justo e do ímpio estará nítida e onde o justo triunfará. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3:18. A Septuaginta tem 3 traduções de racha: Azebes, irreligioso, ímpio, incrédulo. O Martolos, pecador, pecaminoso, e Anomos, sem lei. 2 outros substantivos relacionados ocorrem no Antigo Testamento. O termo recha, que é encontrado por volta de 30 vezes, significa maldade. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado. Deuteronômio 9:27. O substantivo rishá, que ocorre em torno de 15 vezes, diz respeito à maldade ou culpa, quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti. Não fales no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora
de diante de ti. Deuteronômios 9:4. Racha, ímpio, injusto, culpado. Esta palavra também é usada como adjetivo. Em alguns casos, a pessoa é tão culpada que merece a morte. E será que, se o justo merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si, quando basta pela sua justiça por certa conta, quando bastar pela injustiça por certa conta. Deuteronômios 25:2. As características do indivíduo ímpio o qualificam como pessoa irreligiosa e incrédula. Quanto mais os ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? 2 Samuel 4:11, Ezequiel 3:18-19. Ser verbo. Racha, ser ímpio, agir impiamente. Este verbo é derivado do substantivo racha, a uma raiz semelhante no etiópico e no árabe, com os respectivos significados de esquecer-se e soltar-se. Este verbo ocorre em 2 Crônicas 6:37. E na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente fizemos e impiamente procedemos. Inimigo, Aieb. Inimigo, a palavra Oieb, não é Aieb, é Oieb. A palavra Oieb tem um cognato no ugarítico. Aparece aproximadamente 282 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. Na forma, a palavra é um infinitivo ativo, ou mais precisamente um substantivo verbal. A palavra significa inimigo e pelo menos, uma referência empregada para aludir o indivíduo e nações. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Gênesis 22:17, primeira ocorrência. Inimigos pessoais podem ser descritos por esta palavra. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado sem falta lu reconduzirás. Êxodo 23:4. Esta ideia inclui os que mostram hostilidade contra mim, mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Salmos 38:19. O indivíduo pode ser inimigo de Deus. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Naum 1:2. Deus é o inimigo de todos os que recusam a se submeter ao seu senhorio. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo. Isaías 63:10. Tizar, advérbio inimigo. Este substantivo ocorre 70 vezes no Antigo Testamento hebraico, principalmente nos Salmos 26 vezes e Lamentações 9 vezes. O primeiro uso do substantivo está em Gênesis 14:20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. A palavra tsar é designação geral para o inimigo. O inimigo pode ser uma nação, 2 Samuel 24:13, ou mais raramente o oponente de um indivíduo, Gênesis 14:20 e Salmos 3:1. O Senhor também é o adversário do seu povo pecador, quando este é julgado pelo Senhor, Deuteronômio 32, 41, 43. Consequentemente, o livro de Lamentações descreve Deus como adversário do seu povo. Armou o seu arco contra o inimigo, Oieb. Firmou a sua destra como adversário, Tzar, e matou tudo que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião, Lamentações 2:4. O termo Tzar tem vários sinônimos: Oieb, inimigo, Lamentações 2:5, Sone, inimigo, Salmos 44:7, Rodep, perseguidor, Salmos 119, 157. Aris, tirano, opressor, Jó 6:23. Na Septuaginta, Tsar é geralmente traduzido por Ectrus, inimigo.
Outra palavra é iniquidade. Iniquidade no hebraico é ava, fazer iniquidade. Este verbo aparece na Bíblia 17 vezes. No árabe, este verbo ocorre com o significado de dobrar ou afastar-se do caminho. O termo ava é usado como sinônimo de ata, pecar, como no Salmo 106, nós pecamos, ata. Como os nossos pais cometemos iniquidade, ava, andamos perversamente rasa. B. Substantivos, avon. Olha só, avon do hebraico, né? Nome interessante. Avon significa iniquidade, culpa, castigo. Este substantivo, que aparece 231 vezes no Antigo Testamento, está limitado ao hebraico e aramaico bíblicos. Os livros proféticos e poéticos empregam avon com frequência. O Pentateuco utiliza a palavra como em todo por cerca de 50 vezes. Além destes, os livros históricos raramente usam avon. O primeiro uso de avon vem dos lábios de Caim, onde a palavra toma o significado especial de castigo. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Gênesis 4:13. O significado mais básico de avon é iniquidade. A palavra significa ofensa, intencional ou não, contra a lei de Deus. Este significado também é muito básico com a palavra ata, pecado. No Antigo Testamento, e por isso as palavras atai e avon são virtualmente sinônimas. Eis que isto, uma brasa viva tocou os teus lábios, e a tua iniquidade, que é avon no hebraico, foi tirada, e purificado o teu pecado, ata. Isaías 6:7. A iniquidade como ofensa à santidade de Deus é punível. O indivíduo é adversário de que o Senhor castiga a transgressão. Ao contrário, um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes e os dentes se embotarão. Jeremias 31:30. Também há o sentido coletivo, no qual a pessoa é responsável pela maioria. Não as adorarás nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Êxodos 20:5. Nenhuma geração devia pensar que suportava o julgamento de Deus pela iniquidade de outra geração, mas dizeis: porque não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ezequiel 18:19-20. Israel entrou em cativeiro pelo pecado dos seus pais e pelos próprios pecados. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim. E eu escondi deles a minha face e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram à espada. Ezequiel 39:23. A relação de conserto entre o Senhor e o seu povo é tão séria quanto a iniquidade, que as pessoas são lembradas que ele é um Deus vivo, que de boa vontade perdoa a iniquidade, que guarda a beneficência em milhões, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Êxodos 34:7. Deus espera a confissão de pecado. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoar-te a iniquidade do meu pecado. Salmos 32:5. E um coração
confiar-te o crente que expresse a oração humilde. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Salmo 51, 2. Isaías 53 ensina que Deus pôs em Jesus Cristo nossas iniquidades. Isaías 53, 6. Que ele, tendo sido moído por nossas iniquidades. Isaías 53, 5. Pode justificar os que creem nele. O trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, 11. O uso de Avon inclui toda a área de pecado, julgamento e castigo pelo pecado. O Antigo Testamento ensina que o perdão de Deus da iniquidade estende-se ao próprio pecado, à culpa do pecado, o julgamento de Deus daquele pecado e ao castigo de Deus pelo pecado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Salmos 32, 2. Na Septuaginta, a palavra tem as seguintes traduções: adíquia, mal, injustiça, maldade; amartia, pecado, erro; e anomia, ilegalidade. Haven, iniquidade, infortúnio. Este substantivo é derivado de uma raiz que significa fortalecer, encontrada somente nos idiomas semíticos do Noroeste. A palavra aparece em torno de 80 vezes e quase exclusivamente na linguagem poético-profética. O uso é particularmente frequente nos livros poéticos. O uso que Isaías faz do termo se salienta entre os profetas. A primeira ocorrência está em Números 23, 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. O significado de infortúnio chega à expressão nos estratagemas do ímpio contra o justo. O salmista esperava que infortúnio lhe sobreviesse. E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs no seu coração, amontoa a maldade. Em saindo para fora, é disso que fala. Salmos 41, 6. O termo haven, neste sentido, é sinônimo de ed, ou destruição, Jó 18, 12. Em sentido real, haven é parte da existência humana, e como tal, a palavra é idêntica a amal, labuta, como em Salmos 90, 10. A duração da vossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. A palavra haven, em certo sentido mais profundo, caracteriza o modo de vida daqueles que estão sem Deus, porque o louco fala loucamente e seu coração pratica iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Isaías 32, 6. O ser do homem é corrompido pela iniquidade. Ainda que todo o gênero humano esteja sujeito a haven, labuta, àqueles que se deleitam em causar dificuldades e infortúnios aos outros, planejando, mentindo e agindo com engano. O salmista coloca a maldade interiorizada nestes termos: eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Salmo 7, 14 e Jó 15, 35. Aqueles que estão envolvidos com os caminhos das trevas são os que praticam a iniquidade, os obreiros da iniquidade, os fazedores do mal ou os criadores do infortúnio e desastre. Os sinônimos de haven com este sentido são ra, mal, e rasa, ímpio. Em oposição à retidão e justiça, eles procuram a queda do justo. Salmos 141, 9. Entre o Salmo 5:5 e Salmo 141, 9.
Há até 16 referências aos que praticam iniquidade. Os loucos não pararão à tua vista. Aborrecerás a todos os que praticam a maldade. Salmo 5:5. No contexto de Salmo 5, o mal de que é falado é falsidade, a matança e o engano. Salmo 5:6, o aspecto qualitativo da palavra chega à melhor expressão nos verbos com a vem. O ímpio trabalha, fala, gera, pensa, inventa, junta, colhe e ara avem, e é revelado, aparece pelo infortúnio que cai sobre o íntegro. Em última análise, quando as festas religiosas, Isaías 1:13, e a legislação, Isaías 10:1, de Israel foram afetadas pelo estilo de vida apóstata dos ímpios, eles tinham se reduzido às práticas e modo de vida gentios. A esperança profética acha-se no período depois da purificação de Israel, quando o rei messiânico introduzirá um período de justiça e retidão. Isaías 32. E os maus serão destacados por sua loucura e religiosidade. A Septuaginta tem várias traduções: anomia, ilegalidade, corpus, trabalho difícil, labuta, mataios, vazio, infrutífero, inútil e impotente, porneia, maldade, maliciosidade, pecaminosidade, e adíquia, iniquidade, maldade e injustiça. Inocentar. Naká. Purificar, inocentar, absolver. Só no hebraico este verbo significa inocente. No aramaico e no árabe aparecem com o significado de ser limpo. O verbo é encontrado 44 vezes no Antigo Testamento. Isaías descreveu que o futuro de Jerusalém é ser uma cidade vazia, limpa, e as portas da cidade gemerão e se carpirão, e ela se assentará no chão, desolada. Isaías 3:26. No lado mais positivo, a terra pode ser limpa de ladrões. Qualquer que furtar será desarraigado, expulso, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, expulso. Zacarias 5:3. O verbo é usado com mais frequência com o sentido de livre, com a preposição min. A primeira ocorrência no Antigo Testamento está em Gênesis 24:8 e é ilustrada deste uso. Abraão ordenou que seu servo achasse uma esposa para Isaque. O servo empenhou-se para cumprir sua missão. Porém, se ele não fosse bem-sucedido, quer dizer, no caso da mulher, não estar disposta a acompanhá-lo na longa jornada, Abraão o livraria. Serás livre deste meu juramento. A liberdade pode ser de um juramento. Gênesis 24:8. Do mal, Números 5:31, ou castigo, Êxodos 21:19, Números 5:28. As traduções variam nestes contextos. O verbo naká também aparece com a conotação legal de inocência. Primeiro, uma pessoa pode ser declarada inocente ou absolvida. Davi orou: também da soberba guarda o teu servo. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Por outro lado, o pecador não é absolvido por Deus. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que me não terás por inocente. Jó 9:28. O castigo da pessoa que não está absolvida também é expresso por uma negação do verbo naká, o Senhor. Não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodos 20:7. Castigar-te-ei com medida e de todo não te terei por inocente. Jeremias 30:11.
O destino do iníquo é o julgamento de Deus. O perverso não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Malate, Provérbios 11, 21. O verbo é traduzido na Septuaginta por atos, inocentar, absorver. Porém, o alcance do significado da palavra hebraica é mais ampla. Estende-se de esvaziar, limpar, ao jargão legal de inocentar, absorver. B. Adjetivo. Naqui, inocente. Este adjetivo aparece 43 vezes no Antigo Testamento. Uma ocorrência está no Salmos 15:5, que fala do homem íntegro que não recebe subornos contra o inocente. Instrução, a substantivo. Musar. Instrução, castigo, advertência. Este substantivo aparece 50 vezes, principalmente em Provérbios. A primeira ocorrência está em Deuteronômio 11:2. E hoje sabereis que falo não com vossos filhos, que o não sabem e não viram a instrução do Senhor, vosso Deus, a sua grandeza e sua mão forte e seu braço estendido. Um dos principais propósitos da literatura sapiencial era ensinar sabedoria a musa. Provérbios 1:2. O termo musa significa disciplina, mas é mais que isso. Como disciplina, ele ensina como viver corretamente no temor do Senhor, de forma que o sábio aprenda a lição antes da tentação e da prova. O que, tendo eu visto, o considerei, e vendo, recebi instrução. Provérbios 24:32. Esta disciplina é treinamento para a vida, por conseguinte, prestar atenção a musa é importante. Muitos verbos confirmam a necessidade de uma resposta correta. Ouvir, obedecer, amar, receber, obter, apoderar-se, guardar, manter. Além disso, a rejeição é confirmada por muitos verbos relacionados com usar. Rejeitar, odiar, ignorar, não amar, menosprezar, abandonar. Quando musar é dado como instrução, mas não é observado, o musar como castigo ou disciplina pode ser o próximo passo. A estutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Provérbios 22:15. Atenção cuidadosa à instrução traz honra. Provérbios 1:9. Vida, Provérbios 4:13, e sabedoria, Provérbios 8:33. E acima de tudo, agrada a Deus, porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Provérbios 8:35. A falta de observância da instrução ocasiona seus próprios resultados, morte. Provérbios 5:23, pobreza e vergonha. Provérbios 13:18. E é, em última instância, sinal de que o indivíduo não tem consideração pela própria vida. Provérbios 15:32. A receptividade da instrução dada pelos pais, professores, o sábio ou o rei é corolário direto da subjugação do indivíduo à disciplina de Deus. Os profetas acusaram Israel por não receber a disciplina de Deus. Ah, Senhor, atentam os teus olhos para a verdade. Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção, endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Jeremias 5:3. Jeremias pediu aos judeus e aos habitantes da Jerusalém sitiada que prestassem atenção ao que estava acontecendo ao redor, para que eles ainda se sujeitassem à instrução. Jeremias 35:13. Isaías predisse que o castigo de Deus que os homens mereciam foi levado pelo servo sofredor, trazendo paz aos que creem nele, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5.
A Septuaginta tem a tradução de paideia, educação, treinamento e instrução. A palavra grega é a base para a palavra pedagogia, treinamento de uma criança. Iazar, disciplinar. Este verbo ocorre no hebraico e no ugarítico com o sentido de disciplinar. Fora desses idiomas, a raiz não está representada. O verbo aparece 42 vezes no Antigo Testamento. Provérbios 19, 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Inventar é hazab. Pensar, considerar, contar, inventar, planejar. Esta palavra é encontrada ao longo do desenvolvimento histórico do hebraico e do aramaico. Encontrada pelo menos 120 vezes na Bíblia hebraica, hazab ocorre pela primeira vez no texto em Gênesis 15, 6, onde se diz de Abraão: e creu ele no Senhor, e foi-lhe contado, isso por justiça, frequentemente usado no sentido comum de pensamento, e os processos de pensamento normais, Isaías 10, 7 e Malaquias 3, 16. Hazab também é usado no sentido de intentar ou pensar planos maus, Gênesis 50, 20, Jeremias 48, 2. A palavra se refere aos artesãos que inventam instrumentos de música, objetos artísticos e armas de guerra, Êxodo 31, 4, 2 Crônicas 26, 15 e Amós 6, 5. Ira, letra substantivo, a ira no hebraico é Ema ou Remá. É um H mudo, é um H. Remá, é um H antes de E, né? Remá. Ira, ardor, furor, raiva. Este substantivo aparece nos idiomas semíticos com os significados de ardor, calor, ira, veneno, peçonha. O substantivo, como também o verbo yaham, denota um estado emocional forte. O substantivo é usado 120 vezes predominantemente na literatura poética e profética, sobretudo em Ezequiel. O primeiro uso de remá se dá na história de Esaú e Jacó. Jacó foi aconselhado a ir por Harã com a esperança de que a ira de Esaú dissipasse, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Gênesis 27, 44. A palavra indica um estado de raiva. A maioria dos usos envolve a ira de Deus. A sua ira é expressa contra o pecado de Israel no deserto, porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós, para vos destruir. Deuteronômio 9:19. O salmista suplica pela misericórdia de Deus na hora da ira de Deus. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Salmo 6:1. No fim, a ira de Deus foi expressa contra Israel no exílio dos judeus na Babilônia. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor de sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Lamentações 4:11. A metáfora cálice denota o julgamento de Deus sobre o seu povo. Sua ira é derramada, pelo que derramou sobre eles a indignação de sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Isaías 42, 25. E o cálice da ira é bebido. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice de seu furor. Bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. Isaías 51, 17. Deus, na qualidade de potentado todo-poderoso, fica irado pelos pecados e orgulho do seu povo, visto que são um insulto à sua santidade. Em certo sentido derivado, os soberanos da terra também ficam irados, mas a sua ira é despertada por circunstâncias nas quais eles não têm controle. Naamã ficou irado com o conselho de Elias,
2 Reis 5:11. Assuero ficou enfurecido com a recusa de Vasti exibir a sua beleza diante dos homens. Esté 1:12. O termo Emá também denota a reação do homem diante das circunstâncias cotidianas. A ira do homem é uma expressão perigosa do seu estado emocional, visto que inflama todos os que estão perto da pessoa irada. A ira surge por muitas razões. Provérbios falam com veemência contra a Emá, como o ciúme, Provérbios 6:34. Conforme cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Provérbios 27:4 e Ezequiel 16:38. O homem irado pode ser culpável de crime e ser condenado. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Jó 19:29. A resposta sábia à ira é uma resposta suave. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. A palavra Emá está associada com Kim-a, ciúme, também com Nakan, vingança, já que a pessoa enfurecida procura defender seu nome ou vingar-se na pessoa que o provocou. Nos procedimentos de Deus para com Israel, ele teve ciúmes do seu nome santo, razão pela qual ele precisou tratar com justiça do Israel idólatra, vingando-se para fazer subir a indignação. Para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa pedra descalvada, para que não seja coberto. Ezequiel 24:8. Mas ele também vinga o seu povo contra os inimigos. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Naum 1:2. Outros sinônimos de Emá são ap, raiva, furor e kezed. Ira, como em Deuteronômio 29:27 e Jeremias 21:5. Há dois significados especiais de Emá. Um é ardor, outro calor, como em o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Ezequiel 3:14. O outro é veneno ou peçonha, como em Deuteronômio 32:33. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. A Septuaginta dá as seguintes traduções: orge, raiva, indignação, ira. E tumos, paixão, ardor, raiva, ira. B, verbo. Yaham. Irar-se, encolerizar-se, esquentar-se. Este verbo, que só ocorre 10 vezes no hebraico bíblico, é a raiz do substantivo emá. Deuteronômio 19:6, Aham, que significa esquentar-se, para que o vingador do sangue não vá após o homicida quando se esquentar o seu coração e o alcance. Irar-se, katzaf, do hebraico. Irar-se, ficar irado, com raiva. Este verbo aparece 34 vezes e é encontrado principalmente no Pentateuco e nos Profetas, e algumas vezes nos livros históricos e na literatura poética. A palavra é usada no hebraico rabínico, mas seu uso no hebraico moderno foi substituído por outros verbos. É uma palavra cananeia antiga, como glosa, apareceu nas tabuinhas de Amarna com o significado de preocupar-se, ou, de acordo com os outros, amargurar-se. A relação com o cognato árabe kazafa é duvidosa. O significado geral de katzaf é uma forte explosão emocional de raiva, sobretudo quando o homem é o sujeito da reação. O primeiro uso da palavra apresenta este sentido. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos e entregou-os à prisão custódia. Gênesis 40:2-3 e Gênesis 41:10.
Moisés ficou amargamente irado com os israelitas desobedientes. Êxodo 16, 20. Os líderes dos filisteus iraram-se com Aquis. 1 Samuel 29, 4. E Naamã ficou grandemente irritado pela falta de sentido de protocolo por parte de Eliseu. 2 Reis 5:11. Eliseu expressou sua raiva por Jeoás, rei de Israel. 2 Reis 13:19. O rei Assuero em sua ira, depois Vasti, Esté 1:12. Nestes exemplos, o indivíduo exaltado, geralmente um rei, demonstrou sua ira real em medidas radicais contra seus súditos. Ele estava em posição de ficar irado com a reação ou atitude dos seus súditos. É mais raro uma pessoa ficar irada com seu igual. É até mais raro um súdito ficar bravo com seu superior. 2 eunucos do rei grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Esté 2:21. O substantivo derivado de katzá se refere particularmente à raiva de Deus. O verbo katzaf é usado 11 vezes para escrever a raiva do homem e 18 vezes para se referir à raiva de Deus. Este fato, junto com a observação de que o verbo é um geral, uma expressão de um superior contra um súdito, explica por que o texto bíblico usa katzaf com mais frequência para descrever a ira de Deus. O objeto da ira é indicado pela preposição ao, contra, porque temi por causa da ira, ap, e do furor, emá, com que o Senhor tanto estava irado, katzaf, contra ao vós, contra, entre parênteses, ao vós para vos destruir. Deuteronômio 9:19. A ira do Senhor se expressa contra a desobediência, Levíticos 10:6, e o pecado, Eclesiastes 5:5. Entretanto, a própria pessoa pode ser a causa da ira de Deus, Salmo 106:32. No deserto, os israelitas provocaram a ira de Deus pela desobediência e falta de fé. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor, teu Deus, no deserto, desde que o dia em que saístes do Egito até que chegastes a esse lugar rebelde, fostes contra o Senhor. Deuteronômio 9:7 e Deuteronômio 9:8 ao 22. Moisés falou sobre a ira de Deus contra a desobediência de Israel, a qual seria no momento próprio a ocasião para o exílio.